Graça e paz, queridos. É uma honra estar com vocês, é uma honra poder conhecer mais uma parte da família de Deus. Eu estive aqui no Vale da Bênção há um tempo atrás, ministrei um evento pela manhã, um café, foi uma bênção, fiquei muito honrado em estar com vocês e honrado novamente por voltar a esta casa, tendo a convicção de, eu não sei se todos têm essa mesma convicção, tem algum crente aí, não? Amém? Então, não sei se você tem a mesma convicção que eu, mas eu tenho a convicção de que Deus é soberano. Você crê nisso? Quem crê nisso? Amém. Então, uma vez Ele sendo soberano, eu creio que Ele preparou esse dia de hoje. Então, se você está aqui, é porque é o lugar que Deus reservou para você estar. Amém? Quantos creem nisso? Amém, querido? Então, se você está nesse lugar, é porque Deus tem algo novo. Deus tem algo para tratar na tua vida. E muito bom nós estarmos aqui reunidos. Eu quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade que Ele me dá de estar com vocês. Agradecer ao pastor Silas, que tão gentilmente nos fez esse convite para estar com vocês. Tentamos encaixar outras datas e não dava. E conseguimos encaixar a data de hoje. Estou um pouco rouco porque eu vim de uma vigília. Fizemos a vigília na Bíblica Vida. Hoje à tarde ministrei num congresso de jovens. Estou aqui amanhã cedo, ceia do Senhor lá em São José. Mas o Senhor é bom, amém? E a sua benignidade dura para sempre. Quero agradecer então ao pastor Silas, agradecer também ao pastor Ignaldo, um grande amigo, a bispa Lídia. Ele é pastor, ela é bispa. Eu já estou quase ordenando ela a apostila. A apostila é a mulher do apóstolo, Mas o pastor Ignaldo e a pastora Lídia são uma bênção, Têm se tornado realmente amigos, Um homem de Deus, uma mulher de Deus, que tem sido nossos conselheiros, tem caminhado conosco. E é um prazer, é uma honra estar aqui com vocês. Onde vocês estão, eu sei que é bom. Então, se vocês estão lá, eu estou também. Então, eu sei que a caminhada junto ao lado do pastor Silas aí tem sido boa. Amém? Glória a Deus por isso. E que a presença do Senhor esteja sobre nós. Pastor Silas comentou sobre a rádio. A rádio é um grande desafio. O meu pai, evangelista Carlos Apolinário, eu creio que boa parte de vocês aqui o conheceram. Meu pai foi um grande político, foi um grande homem de Deus e um grande político que, graças a Deus, não envergonhou o reino, não envergonhou o evangelho. E uma das veias do meu pai era a área da comunicação. Então a Rádio Vida é um legado deixado pelo meu pai. A vida ministerial é um legado deixado pelo meu pai. Então hoje, quando eu me lembro do meu pai, claro que o nosso coração ainda dói, 5 anos que meu pai se foi, ainda faz muita falta. Mas o que fica hoje é a saudade do tempo bom, a saudade dos bons testemunhos e do grande legado que ele deixou. Ele realmente fez a diferença nessa geração, pregando o evangelho através do rádio. E quando meu pai faleceu, eu não estava trabalhando com ele, estava trabalhando, fazendo gestão de empresas, que foi a minha área de atuação durante 30 anos. Nós voltamos então para São Paulo, eu morava em São Paulo, mas trabalhava fora. Voltamos, reassumimos a rádio e começamos a trabalhar. E hoje temos tido aí um grande resultado, e o resultado não é somente pelo fato de estar em 9º lugar pelo Ibope, mas pelo fato de que vidas estão sendo transformadas através da rádio. Muitas pessoas mandam mensagens. Esses dias eu recebi uma carta de uma presidiária, mandando carta, dizendo que a vida dela está sendo transformada. Pessoas que dizem, olha pastor, estou envolvido ainda com álcool, com cigarro, com entorpecentes, mas através da Rádio Vida a minha vida tem sido restaurada. E eu creio que o encontro com Deus está próximo. Então isso nos anima, isso nos alegra, de que nós estamos cumprindo o nosso papel no reino, levando a palavra do reino. Quem transforma não somos nós, quem transforma é o Espírito Santo. Eu costumo dizer que no momento de apelo, por exemplo, num culto, não sou eu que vou convencer ninguém a nada. Se não for o Espírito Santo para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, nada adianta. Mas o Espírito Santo trabalha através de nós. Nós somos apenas instrumentos de Deus para levar a palavra e plantar a semente. Quem vai dar o crescimento é o próprio Espírito Santo. Amém? Então ore por nós, se você puder. Acesse depois na internet, vidafm.com.br. Lá você vai ter um pouquinho do que é a Rádio Vida. O pastor Ignaldo está lá toda terça-feira. Ele está comigo lá de manhã. Nós temos lá o programa Questão de Opinião. E ao meio, agora é 1, Da 1 da tarde, da 1 às 2, tem um programa de aula de teologia. Então de segunda a sexta-feira, a partir da 1 da tarde, o pastor Ignaldo é o professor da terça-feira. Nós damos aula de teologia gratuita. Então quer dizer, todo mundo que quiser aprender teologia, aprende através das aulas, através do rádio. Então tem sido um instrumento de Deus, uma ferramenta para abençoar a vida de pessoas. Amém? Vamos à palavra? Eu quero ministrar, eu quero pregar, eu quero fazer aquilo que Deus nos chamou aqui para fazer. Eu creio que Deus tem algo reservado para nós. Então abra a tua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo de número 15. Primeira carta de Paulo
aos Coríntios, aos crentes que estavam em Corinto, no capítulo de número 15. Quero pedir perdão a vocês, mas eu estou um pouco sem voz, devido a essa correria, então talvez eu vou precisar tomar um pouquinho mais de água do que o normal. Mas Deus é bom. Se agora já está ruim, imagina amanhã de manhã na igreja. Né? Mas amanhã Elisângela prega. Amém? Ó, amém, glória a Deus. 1 Coríntios no capítulo 15, versículo de número 3, que diz assim: antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Amém? Fecha os teus olhos. Paizinho querido, eu quero mais uma vez te agradecer pela oportunidade que me dá de ministrar a sua palavra, de pregar sobre ela. E Senhor, muito obrigado, Pai, porque a minha gratidão é pelo fato de, através de mim, Pai, o Senhor ministrar a vida do teu povo. Senhor, eu te peço que a minha carne caia por terra e que só prevaleça em mim o teu Espírito. Porque, Senhor, se eu pregar apenas aquilo que está na minha mente, apenas com a inteligência humana, Senhor, os teus filhos sairão daqui da mesma forma que entraram. Mas, Senhor, se o teu Espírito Santo trabalhar em nós sairemos daqui edificados pela tua palavra. Portanto, Pai, que não seja eu, mas que eu seja apenas um instrumento teu para tocar no coração dos teus filhos. Senhor, que a carne dos seus filhos também caiam por terra, que todo o achismo seja deixado de lado. E, Senhor, que eles possam viver hoje, Pai, mais uma vez, o teu sobrenatural. Tudo aquilo que não provém do Deus vivo. E que queira, Senhor, roubar o nosso foco e a nossa atenção. Nós repreendemos em nome de Jesus. E nós declaramos, Pai, a tua soberania sobre este lugar. É o que nós te pedimos e te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Queridos, esse culto para mim é um culto bastante especial. Costumo dizer que na nossa vida pastoral existem alguns momentos que são muito especiais na vida de um pastor. Um deles é o batismo de uma ovelha, quando nós vamos levar uma pessoa a descer as águas e professar Cristo como seu único e suficiente Salvador. Isso para nós como pastores é muito importante. Outro momento importante é o momento de um enlace matrimonial. O momento em que você, como pastor de uma determinada comunidade, você vai abençoar, você vai professar a bênção sobre a vida deste casal. Outro momento especial na vida de um pastor é o momento da apresentação de uma criança. Orar, apresentar uma criança, onde os seus pais farão um compromisso de criar esta criança aos pés do Senhor. Então existem muitos momentos que são especiais. Um aconselhamento, por que não um momento de um velório, falecimento de alguém, e você ir até ali, consolar a família, dizer que Deus está no controle de todas as coisas, e pedir a Deus que conforte o coração da família. Então tem muitos momentos especiais na vida de um pastor. Mas eu costumo dizer que um dos momentos mais especiais é a ceia. É o momento de nós ministrarmos e falarmos sobre a morte e a ressurreição de Cristo. E por que isso nos alegra? Por que isso nos anima? Porque a ceia do Senhor é um cumprimento da palavra. Ou seja, quando Paulo diz que nós devemos, todas as vezes que se reunirem em memória de mim, ou melhor, o próprio Cristo diz, todas as vezes que se reunirem em memória de mim, que vocês possam partir o pão, vocês possam beber o cálice e anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Então este momento para mim é um momento muito especial, principalmente quando eu entrei pelos corredores aqui da igreja, eu olhei para este vitral, e agora já está mais escuro, mas quando está de dia, o que nós vemos? Uma cruz vazia. E quando nós vemos essa cruz vazia, o que isto representa para nós que somos cristãos? Que Ele ressuscitou. Ou seja, o nosso Redentor, Ele vive. O nosso Redentor, Ele venceu a morte. E por que é importante nós lembrarmos disso? Porque nós vivemos uma geração, e eu creio que isso não acontece no Vale da Bênção, mas nós vivemos uma geração que alguns valores têm sido perdidos, como o próprio batismo, como a própria ceia, por que não até o próprio casamento, o relacionamento conjugal. Hoje as pessoas casam e se separam como se fosse a coisa mais normal do mundo. Então algumas coisas têm perdido valor, e a ceia do Senhor também. Eu fui de um tempo, ainda me considero novinho, dentro do que foi anunciado aí das programações da igreja, o das mulheres, o dos jovens. Se eu fosse daqui do Vale da Bênção, o meu compromisso seria segunda-feira às 18. Amém, irmãos? Somos jovens, amém? Então eu ainda me considero jovem,
Mas eu me lembro que no meu tempo, quando falava do culto de ceia, era um culto extremamente especial. Quem foi dessa geração? Culto de ceia é aquele culto que a gente não perdia, de jeito nenhum. Podia vir a família em casa, podia acontecer qualquer coisa, e fala, não, a ceia eu tenho que participar. Se a pessoa ficasse doente e ela estivesse hospitalizada, a pessoa ficava angustiada, ela pedia, tem alguém que pode vir me servir a ceia? E aí íamos lá, como pastores, levar a ceia até a pessoa no hospital, no leito. Era assim ou não era? Hoje, nós vemos que muitas pessoas já não valorizam mais esse momento. Ou seja, se passar um mês sem tomar ceia, se passar 2 momentos sem tomar ceia, 2 meses, 3 meses, está tudo bem. Então veja, são alguns valores que nós precisamos retomar. São alguns valores que nós precisamos em Deus entender que é um princípio bíblico e que nós devemos fazer isto em memória dele. Então eu quero falar hoje, o tema da ministração é Ele ressuscitou. E eu quero trazer algumas coisas que são óbvias. Como assim, pastor? Óbvio. Coisas que você certamente já sabe, coisa que certamente você já entende, mas que nós precisamos relembrar. O próprio apóstolo Paulo, em determinado momento, ele falou, olha, é necessário ensinar de novo os princípios do Evangelho. É necessário ensinar de novo aquilo que vocês precisam viver em Cristo. Então eu quero hoje fazer isso, lembrar alguns textos bíblicos que nos levem a entender efetivamente alguns princípios para a vida cristã. Então eu me volto novamente para 1 Coríntios, no capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, se você puder, abra comigo. E o versículo de número 3 que diz assim: antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Este versículo de número 3, ele traz uma fórmula retórica muito típica do judaísmo. Quando o texto diz assim, quando Paulo diz assim, recebi e entreguei, ou volte aí no começo do versículo 3, antes de tudo, entreguei a vocês o que eu também recebi. O que Paulo está indicando? Paulo está indicando que o que ele está transmitindo não vem dele. O que ele está indicando é, aquilo que eu estou falando para vocês, eu não estou falando porque é a minha ideia. Eu não estou dizendo isso para vocês porque eu acordei hoje de manhã e eu pensei em algo e eu estou aqui filosofando para vocês. Não, o que Paulo está dizendo, olha, o que eu entreguei a vocês é porque eu também recebi. E porque isso era importante nessa cultura, nessa tradição do judaísmo. Porque quando se dizia que é algo que eu recebi, se acendia um sinal de alerta. Ou seja, peraí, se ele está dizendo que ele aprendeu, aí nós temos que saber com quem ele aprendeu. Ou seja, isso não é uma coisa dele, isso vem de geração em geração. É o que na teologia nós vamos chamar de o princípio da oralidade. Ou seja, um vai ensinando para o outro, que vai ensinando para o outro. A Bíblia lá atrás não era como hoje, que nós temos um compilado de 66 livros. Então, os princípios, os mandamentos, eles muitas vezes eram passados como? Por esse princípio da oralidade. Um vai dizendo para o outro. Então, quando Paulo diz, o que eu entreguei a vocês é o que eu também recebi, ele está dando esta chamada de atenção. O núcleo teológico deste versículo é a morte e a ressurreição de Cristo. Ou seja, do que Paulo estava falando? Paulo fala sobre a morte e a ressurreição de Cristo. E ela ocorre sobre 2 pilares principais. O primeiro deles, que Jesus morreu por um motivo, e que o motivo é esse, os nossos pecados, ok? Jesus, ele veio pelos nossos pecados. Não há outro motivo pela vinda de Cristo. Não há outro motivo para a morte e ressurreição de Cristo. O único motivo da morte de Cristo é o perdão dos nossos pecados. Ou seja, nós só temos a possibilidade do perdão exatamente pelo fato de que Jesus morreu na cruz do Calvário por nós. E o segundo pilar, segundo as Escrituras. Quando Paulo cita no versículo 3, no final do versículo 3 e no final do versículo 4, ele faz a sua tese, ele desenvolve o seu conteúdo, mas ele finaliza assinando. Olha, o que eu entreguei a vocês e o que também eu recebi é que Cristo morreu pelos nossos pecados, e isso eu sei por quê? Porque as Escrituras dizem. Ou seja, este princípio é um princípio muito importante e a partir deles eu quero fazer 2 afirmativas. A primeira delas é que a Escritura é a nossa regra de fé e prática. E por que é importante, em pleno século 21,
nós falarmos disso. Se eu perguntar para você, você sabia que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática? Quantos levantariam a mão? Eu creio que todo mundo. Lembra que eu comentei que era óbvio? Todos nós levantaríamos a mão dizendo, não, peraí, eu sei disso, que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Mas por que é tão importante nós falarmos sobre isso nos dias de hoje? Porque infelizmente tem muitas pessoas que estão negociando os valores bíblicos. Ou seja, muitas pessoas querem adaptar a Bíblia aos seus prazeres. Querem adaptar a Bíblia àquilo que ele quer. Só que na realidade, querido, não pode ser assim. Paulo está dizendo que ele sabe de tudo isso segundo as Escrituras. Repita assim comigo. As Escrituras são inegociáveis. A segunda afirmativa, partindo da primeira, é que este texto, ele é fundamental para a nossa compreensão sobre a mensagem central do cristianismo. Se nós olharmos toda a Escritura, desde o texto do Antigo Testamento, o texto do Novo Testamento, tudo se relaciona a Cristo. É o que nós chamamos de centralidade do Evangelho. Ou seja, o Evangelho, a palavra do Senhor, ela é cristocêntrica. Ou seja, Cristo, ele é o centro das Escrituras. Falei alguma novidade até agora para vocês? Tudo que vocês já sabem, tudo que é óbvio. O grande problema é que nós vivemos uma geração que não se lembra mais disso, ou ainda que ela se lembre, ela não vive mais isso. Mas vamos seguir em frente então. 1 Coríntios capítulo 15, vai agora para o versículo de número 14. E olha o que diz aí. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e é vã a fé que vocês têm. Versículo 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. Ou seja, vocês ainda permanecem com a possibilidade de não ter o perdão dos seus pecados. Então Paulo está chamando a atenção do povo que estava em Corinto, dizendo o seguinte, olha, vocês precisam entender que a palavra de Deus, as Escrituras, elas devem ser a nossa regra de fé e prática, e vocês precisam entender que a morte de cruz, ela teve um propósito. Qual foi o propósito? O perdão dos nossos pecados. Então daqui eu quero tirar duas lições. A primeira que eu já ressaltei é, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Nós precisamos entender que o momento da ministração da palavra, o momento em que a palavra está sendo ministrada, na realidade não é apenas a ideia do pastor da igreja. Se o pastor é um pastor sério, se o pastor é um pastor temente a Deus, e eu creio que nesse lugar vocês têm um homem de Deus diante da igreja, e aqueles que eles trazem aqui são pessoas que também são tementes a Deus, vocês precisam entender, nós precisamos entender que a Bíblia deve ser a nossa balizadora. Tudo aquilo que eu faço, toda a minha caminhada, toda a minha trajetória deve levar em consideração que a Bíblia, ela é a nossa regra de fé. É a Bíblia que nos ensina sobre família. É a Bíblia que nos ensina sobre casamento. É a Bíblia que nos ensina sobre como tratar os filhos. É a Bíblia que nos ensina, inclusive, o que nós estamos vivendo hoje, que o mundo jaz no maligno. É a Bíblia que nos dá a direção sobre a homoafetividade, que é um assunto, inclusive, que ninguém mais quer falar. Mas o que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia fala sobre isso. É a Bíblia que nos orienta, inclusive, sobre a nossa vida profissional. É a Bíblia que fala sobre prosperidade. Agora, qual é o padrão bíblico para a prosperidade? O problema é que muitas pessoas distorcem as Escrituras e não levam em consideração aquilo que ela diz. Então, quando nós participamos de um culto de ceia, quando nós participamos deste momento, não podemos entender apenas como um momento em que eu vou lá, tomo um suquinho de uva, eu como um pedacinho de pão e vou embora para casa abençoado, porque se isso acontecer, nós estamos apenas sendo religiosos. Nós estamos cumprindo uma tabela, nós estamos cumprindo um ritual, e a ceia não é um ritual, a ceia é um memorial. Nós estamos relembrando a morte e a cruz, a morte de cruz e a ressurreição do Senhor, até que Ele venha. Então nós precisamos entender que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. A segunda lição, a ressurreição nos deu a oportunidade do perdão. Por que oportunidade? Porque Jesus morreu, a morte dele foi pelo perdão dos nossos pecados,
Mas e por que é uma oportunidade? Porque eu preciso agir nesse sentido. Claro que existem correntes teológicas, e nós não vamos entrar aqui na definição de calvinismo, arminianismo, nada disso. Aí isso aí vocês estudam depois com o pastor Aguinaldo, que ele conhece muito mais que eu. Mas quando nós falamos sobre perdão, há uma palavrinha central, que é arrependimento. Amém? É possível alguém ser perdoado sem arrependimento? Não. Para que haja perdão, tem que haver arrependimento. Arrependimento vem de metanoia, que é mudança de mente. E o melhor exemplo que eu já ouvi sobre arrependimento foi o exemplo de uma pessoa que está andando nas ruas. Então imagine o pastor Aguinaldo. Posso te usar como exemplo, pastor? Vou usar o pastor Aguinaldo. Todos aqui conhecem o pastor Aguinaldo? Amém? Então vocês lembram do semblante dele. Quem aqui já comeu picanha? Caramba, o que tem a ver o pastor Aguinaldo com picanha, né? Calma que vocês vão entender. Vocês vão entender. Quem já comeu picanha? Aí o pastor faz tempo, né? Ok. Mas quem já comeu, eu acredito que pouca gente comeu, mas já ouviu pelo menos falar em picanha invertida. Já ouviram falar nisso, não? Nunca, a maioria nunca ouviu. Eles pegam a picanha, cortam ela no meio, na parte da gordura, e invertem a picanha. Então a gordura, ela vai para a parte de dentro, e a carne fica inteirinha por fora. Quando fazem isso, não, estou até salivando aqui agora. Oh, glória a Deus, né? Amém, Deus é bom. Quando você faz isso, a gordura, ela começa a ser assada por dentro da carne. Então a gordura, ela derrete dentro da carne. E a carne fica mais saborosa. Quem salivou aí? Mas vamos lá. Você está acostumado com aquela carinha da picanha, não está? É a carne por baixo e a gordura por cima. Se eu te apresentasse num prato esta picanha invertida, sem te dizer que era picanha invertida, e te perguntasse que carne era, você concorda comigo que você teria dificuldade de dizer que é picanha? Por quê? Porque a gordura você não está vendo. Você fala, não, a picanha tem uma baita de uma capa de gordura por cima. Não pode ser picanha. Até aí tudo bem? Ficou claro? Ok. O exemplo que eu vi com relação à metanoia é essa mesma ideia. Então imaginem agora o pastor Aguinaldo. E imagine que fosse possível nós pegarmos uma faca. Vai levar uma facada, pastor. E cortarmos ele de cima embaixo e invertermos o pastor Aguinaldo. Imagina a picanha invertida, imagina agora nós virando o pastor Aguinaldo e deixando ele absolutamente invertido. Agora você não vê mais esses olhos azuis. Ó, já coloquei até olho azul no pastor Aguinaldo. Você não vê mais esse bigodinho. Você não vê mais esse cabelo branco. O que você está vendo agora? O que você vai ver? Olha pelos olhos da fé, irmão. O que você está vendo agora? Pâncreas. Tripa. Sim ou não? Estômago, cérebro. Você está vendo tudo ao contrário. Se o pastor Aguinaldo entrasse aqui na igreja desse jeitinho que eu estou falando, o que você faria? Corria. Mas não é ele. Aí eu imagino ele gritando, sou eu. Mas você não o reconhece. Por quê? Porque ele está agora totalmente do avesso. Arrependimento é isso. Arrependimento é uma mudança tão grande de mentalidade que as pessoas vão te olhar e não vão mais te reconhecer. Você lá no seu trabalho, você lá na sua escola, as pessoas vão olhar e falar, nossa, mas o que aconteceu com você, cara? Você mudou. Sabe qual é o grande problema hoje do Evangelho? Que as pessoas estão aceitando a Jesus, as pessoas estão se convertendo, ou melhor, estão se convencendo do Evangelho, mas quando ela vai para o mundo, ela está nos seus relacionamentos, a pessoa não sabe que ela é de Cristo. Ou seja, ela não está resplandecendo o amor de Cristo, ela não está resplandecendo quem ela é. Vou dar um outro exemplo para vocês. Eu, no meu tempo de adolescência, eu tinha meus 15 para 16 anos de idade. Eu estudava num colégio, e aí no horário do intervalo, molecada, né? Ia tudo para a quadra para jogar bola. Só que aí na nossa turma entrou o Elhão. Quem que era o Elhão? Era um camarada de 2 metros e 2 centímetros de altura. Imagine, com 16, 17 anos, 2 metros e 2 centímetros de altura. Então esse camarada, ele era jogador de basquete do Corinthians. Quem é corintiano aí? Tadinho de nós, né? Tadinho de nós, mas ok. E o Elhão, então, ele ia jogar basquete com a gente. Então todas as classes gostavam de futebol, mas com o Elhão, todo mundo queria jogar basquete. Então qual era o combinado?
tocou o sinal, quem chegar primeiro na quadra faz parte do time do Elhão. Então todo mundo queria chegar antes, porque o cara tinha 2,2 metros de altura, então ficaria muito melhor para o jogo. E aí todo mundo saia correndo. Só que teve um belo dia que nós fomos correndo para a quadra e todo mundo naquele pinote tocava o sinal, a gente já estava na porta correndo. Chegamos lá, ficou olhando e o Elhão não vem. Ele sempre deixava todo mundo ir e depois ele vinha assim, ó, era uma mão assim na bola e vinha andando e tal. Nós não vimos o Elhão. O que os meninos disseram? O Elhão não veio, vamos jogar bola. E começaram a jogar bola. Só que me bateu curiosidade, eu falei, peraí, o Elhão está na classe. Por que ele está lá? Sozinho, eu vou lá. E aí eu fui lá falar com o Elhão. Quando eu cheguei na classe de escola, aquele quadradinho de vidro, eu olhei pelo vidro e o Elhão estava lá. Quando eu olhei, ele estava assim, ó, cabeça baixa e em cima da Bíblia dele. Crente que é crente reconhece a Bíblia de longe. Eu olhei e falei, caramba, ele está lendo a Bíblia. Eu abri a porta e ele estava lá de cabeça baixa. Eu cheguei perto dele, ele levantou com os olhinhos brilhando. E eu falei, Elhão, você está lendo a Bíblia? Ele falou, eu estou. Jesus me encontrou. Eu olhei e vibrei, falei, caramba, Elhão, eu também sou crente. Ele olhou para mim e falou, você? Por que você nunca me falou? Ou seja, nós falamos que somos de Cristo, mas nós não resplandecemos Cristo lá fora. Está cheio de crente, agente secreto gospel, sim ou não? O teu chefe não sabe que você é crente? Os teus amigos não sabem que você é crente? Seus funcionários não sabem que você é crente? Que arrependimento é esse? Um arrependimento que não pressupõe mudança de vida. Pessoas que dizem que se converteram, mas continuam com as mesmas práticas de vida que permaneciam antes de aceitar Jesus. Querido, não houve arrependimento. Se não há arrependimento, não há perdão. A morte de Cristo nos deu a oportunidade do perdão. Mas se eu não souber aproveitar esta oportunidade, se eu não me posicionar diante desta oportunidade, eu sou apenas mais um religioso. E presta atenção, nós estamos em um culto de ceia. Quantas pessoas na minha trajetória como pastor eu vi, e daqui de cima eu costumo dizer que a gente enxerga tudo, né? Quantas pessoas eu vi que chegavam no dia da ceia e não participavam da ceia? Eu olhava, sabia que era crente, família crente, estava na igreja. Por qual motivo que não está participando da ceia? E quando eu ia conversar com a pessoa dizia, não, pastor, porque eu não estou muito legal, né? A Bíblia diz, examine-se, pois o homem é a si mesmo. Eu me examinei, e eu vi que eu não estava bem, e aí eu não participei. Eu falei, caramba, a gente precisa retomar o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz sobre isso? Examine-se, pois o homem a si mesmo, me ajudem aí os que manjam de Bíblia. Examine-se, pois o homem a si mesmo, e se você estiver bem, participe da ceia. Se você não estiver bem, não participe. É isso que está escrito? Não, o que está escrito? Examine-se, pois o homem a si mesmo, e então, coma do pão e beba do cálice. A Bíblia não nos orienta a vir para a igreja no dia de ceia, a ouvir o que está sendo ministrado, e no momento do exame, Senhor, eu quero examinar o meu... Senhor, eu fiz tal coisa que eu não devia ter feito. Senhor, me perdoa, hoje eu não estou bem, eu não vou tomar. Não. A Bíblia orienta que nós devemos vir, examinar a si mesmo e fazer o quê? Tomar e comer. Pastor, toma cuidado, porque a pessoa vai tomar ceia em pecado. Bom, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todos nós pecamos. Até quando a gente diz que não pecou, nós já pecamos. Então como é que funciona isso? Pressuposto bíblico básico, arrependimento. O que é arrependimento? Mudança de mente. O que é arrependimento? Mudança de vida. É eu olhar para Deus e com um coração contrito e quebrantado diante dEle. E a Bíblia diz que um coração contrito e quebrantado, Ele não despreza. Senhor, eu errei. Senhor, me perdoa. Senhor, como eu pude fazer isso, Pai? Ou aquilo. Senhor, me perdoa. E se houver um coração de arrependimento, sabe o que vai acontecer? A partir de agora você não vai fazer mais. O problema são pessoas que elas vêm para a ceia, elas supostamente ou falsamente se arrependem, mas depois voltam para a mesma prática do pecado. Sabe o que é isso? Mente cauterizada. Tome cuidado, porque a cauterização da mente pode te levar para o inferno. Então eu preciso entender que na ceia do Senhor, neste momento, é momento de eu aproveitar esta grande oportunidade que Deus nos deu. A ressurreição nos deu a oportunidade do
perdão. Você pode repetir comigo? A ressurreição nos deu a oportunidade do perdão. Deus está pronto para te perdoar, querido. Ele está pronto para te perdoar. Também não vou entrar aqui na discussão de se tem pecadinho ou se tem pecadão. Para aqueles que não acreditam, ok, Deus tem poder para te perdoar. Para aqueles que acreditam que tem pecadinho e pecadão, para Deus não tem. Ele perdoa todo e qualquer tipo de pecado, desde que haja o quê? Arrependimento. Se houver arrependimento, se houver metanoia, se houver esta virada de dentro para fora, agora não vivo mais eu, mas é Cristo quem vive em mim, Ele está pronto para te perdoar e fazer de você novidade de vida. Amém, querido? Mas novidade de vida significa lá fora eu ser exemplo. As pessoas olharem para mim e perceberem que houve mudança. Um outro testemunho rápido. Um rapaz que trabalhava para nós na igreja. Ele vinha para a igreja, ele era o pedreiro. E pensa num camarada bom de serviço. Tão bom de serviço que para ele não tinha hora de terminar. Ele tinha uma meta, ele ia até cumprir a meta do dia. Se ele tivesse que ficar até 7, 8 horas da noite, está tudo bem. E ele ia, trabalhava muito correto, muito honesto, mas com aquela cara de bar. Sabe aquela cara de boteco? Tem cara de boteco? Sim ou não? Tem. Você olha, você fala, esse aí, o olhinho dele já entrega. Tinha aquela cara de boteco. Até que num determinado tempo ele foi, começou quando dava 5 da tarde, 5:30 eu ia lá na igreja para ver o serviço terminado. Cadê o camarada? Não estava mais. No outro dia eu fui lá de novo, mais tarde, não estava mais. Mas eu via que o serviço estava feito, tudo limpinho. Aí eu falei, pô, eu vou mais cedo para ver se eu pego ele. Aí eu fui às 3 da tarde lá, cheguei lá e estava lá, trabalhando. Eu falei para ele, meu amigo, você tem ido embora mais cedo? Ele falou, tenho. Eu falei, tá, mas você sempre ficou a mais? Por qual motivo você está indo embora mais cedo? Encontrei Jesus. Detalhe, hein? Trabalhando para a igreja. Encontrei Jesus. Eu falei, tá, mas o que isso tem a ver, pastor? 5 da tarde eu vou embora, eu vou para minha casa, eu me arrumo, eu coloco a melhor roupa, eu passo o meu melhor perfume, eu visto a minha veinha e nós vamos para a igreja para adorar o Senhor. Amém, querido? Ou seja, aquele que tinha cara de bar, agora não tem mais. Ou seja, ele viveu um verdadeiro arrependimento. Repito, arrependimento é metanoia. Arrependimento é mudança de mente. Eu mudo intencionalmente a minha estrutura. Eu mudo intencionalmente as minhas práticas. Abra em Hebreus no capítulo de número 9. Carta aos Hebreus. No capítulo de número 9, versículo de número 27. Hebreus capítulo 9, versículo 27, que diz assim: E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por Ele. Então vamos lá, nós estamos falando sobre morte e ressurreição. Jesus, Ele veio ao mundo, Ele morreu na cruz do Calvário. Ao terceiro dia, a Bíblia nos diz que Ele ressuscitou, e a história corrobora com isso, de que Ele ressuscitou. Ele veio para o perdão dos nossos pecados. Mas a Bíblia também nos diz que Ele voltará. Nós não sabemos o dia e nem a hora. Mas o que é uma convicção para nós que somos cristãos é que Ele voltará. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Quando? Alguém aqui teria a resposta, não? A Bíblia diz que nem o Filho do Homem sabia. Nem Jesus, enquanto homem aqui na terra, Ele sabia que dia seria isso. Hoje nós já acreditamos que Ele sabe, porque quando Ele volta aos céus, os atributos divinos de onisciência, onipotência e onipresença estão sobre Ele. Então agora Jesus já sabe. Agora, Ele também não sabia. Então nós não sabemos quando Ele vai voltar para buscar a igreja. Mas o que nós sabemos, o que a convicção é de que Ele voltará. E eu tenho a impressão de que está perto. A minha sogra, a mãe da Elisângela, que eu chamo ela de mãe, ela garante que ela não passará pela morte. Eu não sei se é revelação ou é desejo, porque eu também desejo. Mas o fato é que ela garante que ela não vai passar pela morte. Ela vai, Jesus vai voltar e vai levar ela. Eu estou desejoso.
Porque no mundo que a gente está vivendo, meu irmão, olha, se Jesus pudesse voltar hoje, os boletos sumiam, amém? Colesterol, diabetes, acabou. A gente ia para as bodas do Cordeiro, lá ia ter pão com Nutella, amém? A picanha não ia dar colesterol, ia ser bom demais. Como eu tenho vontade, como eu desejo a vinda de Cristo. Eu não sei se vocês viram um meme que rodou na internet, um marido, ele querendo fazer uma pegadinha com a mulher, ele foi lá e colocou as roupas dele em cima de uma cadeira, né, numa área em cima, e lá na cadeira ele colocou o celular dele e colocou um som de trombeta. E aí a mulher dele pega o celular e vai filmando. Ó, meu marido querendo fazer uma pegadinha para mim. E está lá a trombeta tocando e lá a roupa dele em cima da cadeira. Mas gente, um dia eu estava em casa e eu estava no telefone, né, respondendo mensagens, e eu olhei para a escada, a Elisângela subiu, né, onde eu morava, né, em São Paulo. Hoje eu estou morando em São José, mas tinham 2 andares. Ela subiu, as minhas meninas foram tudo para dentro de casa, então eu fiquei sozinho ali. E aí de repente eu ouvi nitidamente um som de trombeta. Sabe quando veio na memória assim, um som de trombeta? E eu ouvi aquilo, eu dei uma arrepiada, né, arrupiada, né? Eu dei uma arrupiada e eu falei assim: ô! Gente, ela não respondeu. Carol, sem resposta. Gabi, nada. Gente, eu gelei de cima e embaixo. Na hora eu falei: Senhor, por que eu fiquei? Aí daqui a pouco a Elisângela desceu. Quando ela desceu, me deu um alívio. Eu falei: meu Deus, que alívio, ela está aqui. Então quer dizer, não foi ainda a hora do arrebatamento. Mas gente, eu senti ali o que será o momento do arrebatamento. De lá para cá eu oro e falo: Senhor, não me deixa ficar de jeito nenhum. Se tem alguma coisa errada em mim, me perdoa. Mas eu quero ir para o céu. Mas o nosso propósito, então veja, Jesus vem, Ele morre na cruz do Calvário, ao 3º dia Ele ressuscitou, e a primeira vinda é por quê? Para o perdão dos pecados. A segunda vinda será para quê? Para a salvação da nossa alma. Primeiro vão aqueles que estão mortos, depois aqueles que estão vivos e encontram com Ele nos ares. Segundo algumas teorias, que é a que eu mais acredito, né? E eu repito, até por desejo, eu sou pré-tribulacionista. O que é o pré-tribulacionista? É aquele que acredita que Jesus vem antes da tribulação. Os mid acreditam que é no meio, e os pós-tribulacionistas acreditam que é depois. Quem é pré-tribulacionista? Levanta a mão. Pouca gente, pastor, pouca gente. Quem acha que é no meio? Aí menos ainda, né? Ela tem uma merreca. Quem acha que será depois da tribulação? Levanta a mão. Uai, quem não acha nada? Levanta a mão. Quem não levantou a mão nenhuma vez? Levanta a mão, seu infeliz. Ué, não levantou a mão para nenhum, não é nenhuma coisa nem outra. Mas o fato é que eu sou pré-tribulacionista por desejo. Eu quero ficar, eu quero ir. Se você quiser ficar, fica. Amém? Na própria Rádio Vida tem gente que conversa comigo: pastor, e a Rádio Vida está indo bem? Eu falo: está indo tudo bem, vamos tocar na rádio. Quando Jesus voltar, eu passo a rádio para você. Aí a pessoa fala: não quero não, pastor, eu não quero a rádio não, eu quero ir também. Então veja, o grande objetivo da vida do cristão, e não pode ter outro que supere a ele, qual é? O desejo da salvação da alma. Amém, querido? Eu venho para a igreja para quê? Pastor, eu vou para a igreja porque vai ter uma campanha para melhorar os meus negócios. Uma vez uma irmã foi na igreja e ela veio porque disseram para ela que se ela viesse para a igreja, Deus ia abençoar a lojinha dela. Aí ela veio, aceitou Jesus, ela foi lá e deu oferta recalcada, sacudida, transbordante, fez campanha da cruz, campanha disso, campanha daquilo, fez um monte de campanha. Aí depois ela falou assim: estou indo embora, não vou ficar mais na igreja não. Falou: por quê? Uai, porque falou que ia abençoar minha lojinha não abençoou, estou indo embora. Espera aí, veio para a igreja pelo motivo certo? Não, veio pelo motivo errado. O grande motivador da vida de um cristão é a morte e a ressurreição de Cristo, para que a gente passe pelo arrependimento, perdão dos nossos pecados e alcancemos o quê? A salvação da nossa alma. Querido, até a vida aqui na terra, ela é absolutamente passageira. Nós estamos aqui de passagem. Mas existe, após a morte, existe vida eterna e existe morte eterna. Nós precisamos tomar uma decisão do que nós queremos para a nossa vida.
E é aqui que nós conseguimos conectar estas duas lições. Vamos lá. A primeira lição que nós passamos é: a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. É na Bíblia que nós encontramos as verdades que nos sustentam enquanto filhos de Deus. A segunda lição: a ressurreição nos deu a oportunidade do perdão. E a terceira e última lição: a ressurreição nos deu a oportunidade da salvação. E é aqui que nós conseguimos juntá-las, ou seja, eu só vou alcançar a salvação se eu encontrar o perdão. Eu só vou alcançar a salvação se eu encontrar o perdão, que para que eu o encontre eu passo pelo arrependimento. Se não houver arrependimento, eu não encontro o perdão. E se eu não encontrar o perdão, eu não encontro a salvação. Então veja, quando eu participo de um culto de ceia, o que eu estou fazendo não é apenas um ato para que ninguém diga que eu estou desviado. Eu me lembro de um irmão que caminhava conosco na igreja e que ele falava assim: vou tomar ceia porque senão vão dizer que eu estou desviado. Eu falei: mas no fundo você está, né? Porque se você está dizendo que você só vai participar da ceia por isso, é porque você não entendeu o motivo, você não entendeu o propósito. Então nós temos que participar da ceia do Senhor entendendo que é um memorial. Gente, repito, é um dos cultos mais importantes. Quem dera que a igreja novamente se aquecesse e que nós pudéssemos entender a importância da ceia do Senhor. Faça essa avaliação com você. Quantas ceias você faltou no ano passado? Quantas ceias você deixou de tomar no ano passado? Ou vamos mais longe, as pessoas que você conhece, parentes que você tem, quantas pessoas que não têm tomado a ceia? Quantas pessoas que não estão aqui que você conhece e que poderiam estar, mas não estão? Ah, pastor, mas é o feriado do carnaval. Mas eles foram pular o carnaval? Como é que funciona isso? Pastor, tem algum problema? Se a pessoa não veio porque ela foi viajar, ela vai para o inferno? Veja, não é isso que nós estamos dizendo. O que nós estamos falando é sobre a nossa convicção e o nosso desejo e o nosso anseio. Eu vou voltar no meu tempo. Lá no meu tempo de mocidade, eu fui de um tempo que quando nós não tomávamos ceia, por qualquer motivo, quando chegasse no curso seguinte, a gente estava lá: pastor, me serve a ceia. Pastor, me serve a ceia, eu quero participar da ceia. Por quê? Porque eu quero declarar publicamente que eu amo a esse Deus, que me amou primeiro e que enviou o seu único filho para morrer na cruz do Calvário para que eu tivesse a vida eterna. É um desejo ardente de testemunhar, é como o batismo. É o desejo ardente de testemunhar que eu morri para o mundo e que eu nasci para Deus. Hoje parece que chega no batismo, ele tem que implorar para a pessoa: por que você não vai batizar? Tem que implorar. Não, meu irmão, tem que batizar, tem que convencer. O verdadeiro convertido é aquele que não é convencido pelo homem, mas ele é constrangido e convencido pelo Espírito Santo de Deus. E é Ele quem nos constrange. Então, querido, hoje, o pastor Aguinaldo vai ministrar a ceia, mas que hoje, no momento da ceia, seja algo tão importante para o teu coração, mas tão importante, que não tenha nada mais importante na tua vida do que celebrar a morte e a ressurreição de Cristo. Há anos atrás, nós fizemos um evento do Portas Abertas, que é o DIP, Domingo da Igreja Perseguida. E nós fizemos este evento na igreja e nós chamamos um pessoal dos Portas Abertas para ir lá ministrar. E eles foram ministrar e o missionário que foi contou o testemunho de uma ceia que aconteceu em um dos países que tem uma grande perseguição contra os cristãos. E ele contando a história, diz que um missionário que estava lá, ele estava escondido, e ele foi em um local público, e quando chegou lá ele entrou no restaurante, entrou no banheiro. Ele entrou no restaurante, entrou no banheiro, e quando ele entra no banheiro, tinha lá um homem fazendo as suas necessidades, estava lavando a mão, e quando esse rapaz ele veio, ele olhou para ele e perguntou: você é cristão? Diz que ele gelou de cima e embaixo. Falou: caramba, se eu disser que eu sou cristão, eu vou ser morto. Mas ao mesmo tempo, eu não posso negar a minha fé. Então eu vou dizer para ele que eu sou. E ali em milésimos de segundo de pensar, ele olhou para ele e falou assim: eu sou cristão. Mas assim, sou cristão e já pensando assim: Senhor, me perdoa, né, guarda a minha alma, estou chegando para encontrar contigo, né, guarda a minha família que está lá. Mas quando ele diz eu sou cristão, o rapaz responde: eu também. Eu olhei para você e o Espírito falou para mim: ele é cristão. E ele falou: estou tão feliz de te encontrar, a gente não pode falar para ninguém que a gente é cristão, porque senão a gente pode morrer. E deixa eu dizer uma coisa para você, eu tô doido para tomar ceia. Eu quero participar da ceia do Senhor. E ele falou: mas como nós vamos participar da ceia? Não tem suco? Não tem pão? Nós estamos dentro de um banheiro. O rapaz foi lá, trancou a porta e falou: vamos simular. Vamos simular que nós estamos tomando a ceia.
Falou, como que é isso? Ele falou, vamos fazer o seguinte, pega o pão aí. Ele falou, olha aqui, está aqui, o pão está aqui, pega o pão. Cada um pegou o pão, e eles celebraram a ceia e mastigaram virtualmente o pão. Mastiga aí, irmão. Mastiga aí. Amém? Mastigando o pão. Ele falou, agora vamos tomar o suco, que simboliza o sangue de Cristo que foi vertido na cruz do Calvário. Porque recebi do Senhor o que também vos ensinei, que na noite em que foi traído, partiu o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, este é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. E ele foi falando o texto, e eles foram participando e pegaram lá e tomaram o suco. Que suco? Eles pegaram água do banheiro, colocaram um pouquinho na mão e tomaram a água, simbolizando o sangue de Cristo vertido na cruz. Querido, nesse culto, o testemunho que foi dado por esse missionário foi tão forte para nós como igreja, que quando eu subi para ministrar ceia, eu falei o seguinte, gente, o negócio é o seguinte, Deus coloca no meu coração, e hoje nós vamos participar da ceia do jeito que aqueles missionários participaram lá fora. O pão e o suco estão aqui, mas nós não vamos comer nem beber esse aqui, nós vamos fazer virtual. Aí nós fizemos a ceia, com todo mundo fingindo que estava tomando a ceia. Gente, mas foi um mover de Deus, violento naquele lugar. Aí um dia eu estou no rádio, eu estava no rádio, e aí eu falei o seguinte, Deus tocou no meu coração e eu contei esse testemunho, igualzinho eu estou contando para vocês. Eu contei o testemunho e falei o seguinte, irmãos, há quanto tempo você não participa da ceia? Há quanto tempo que você não celebra a morte e a ressurreição de Cristo? E aí falamos sobre o propósito, sobre o perdão, sobre arrependimento, sobre a salvação da alma. E aí no ar eu falei, gente, o coração apertou. E eu falei, gente, nós vamos servir a ceia agora. Então você que está aí me ouvindo, eu não sei onde você está, mas para o que você estiver fazendo e nós vamos cear juntos agora. E aí eu ministrei no rádio a ceia e as pessoas virtualmente participando dessa ceia no rádio. Gente, vocês não têm ideia da quantidade de pessoas que mandaram mensagens chorando, dizendo, pastor, parei no meio do trânsito, há 6 anos eu não participava da ceia, pastor, eu estou alegre e feliz, Deus renovou o meu espírito, e eu vou pegar minha família, pastor, e domingo eu estou na igreja para cultuar esse Deus que é eterno. Amém, querido? A ceia não pode ser apenas um ritual, ela é um memorial, é lembrar do poder e da oportunidade do perdão, é lembrar que a ressurreição nos deu a oportunidade da salvação da nossa alma. Quando nós celebramos a ceia, nós estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha, nós estamos anunciando, Senhor, nós reconhecemos o sacrifício de cruz, nós reconhecemos, Pai, que o Senhor morreu por nós. Nós reconhecemos, Senhor Jesus, que o Senhor ressuscitou ao 3º dia e que o Senhor voltará para buscar a igreja do Senhor. Se coloque de pé. Aleluia. Querido, pelos olhos da fé, eu olhando aqui para vocês, eu nunca pensei nisso, mas é o que vem ao meu coração. Eu fiquei imaginando agora se Jesus voltasse hoje. Se Jesus voltasse agora, você estaria pronto? Se Jesus voltasse agora, você subiria com Ele? E deixa eu dizer uma coisa, se Jesus voltasse agora, eu vou te afirmar que você está no melhor lugar para estar. Você está na casa do Senhor, celebrando a morte e a ressurreição de Cristo, celebrando o sangue de Cristo que foi vertido na cruz do Calvário. Não há lugar melhor para você estar. Então que neste momento, querido, você possa fechar os teus olhos e que você possa vislumbrar pelos olhos da fé este grande momento, o dia do encontro com Cristo nos ares, um dia em que nós poderemos dizer, Senhor, obrigado pelo seu sacrifício, obrigado pelo sacrifício de cruz. E que você possa neste momento ter este momento de intimidade com o Senhor. Fale com o Pai. Paizinho querido, eu me coloco neste momento na Tua presença. Senhor, te agradecendo, Pai, pela oportunidade que nos dá, Senhor, de estar na Tua casa, casa de oração. Senhor, quantas pessoas que neste feriado de carnaval, Pai, estão se perdendo, estão, Pai, consumindo a sua alma, estão perdendo, Pai, as suas vidas para o inferno. Mas, Senhor, nós estamos tendo a oportunidade, Pai, de celebrarmos o corpo e o sangue de Cristo.
o corpo que foi moído na cruz do Calvário, o sangue que foi vertido naquele lugar, e que foi vertido com um propósito. E qual propósito é esse? O propósito de ver vidas sendo restauradas, o propósito, Pai, de ver vidas que caminhavam para a perdição, tendo agora a oportunidade da salvação. Então, Pai, visita os teus filhos hoje, Pai. Eu não sei como está o coração de cada um. E, Senhor, talvez Satanás usará de estratégias, tentando dizer, você não pode participar da ceia. Mas, Pai, a Tua palavra diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus nos purificou de todo pecado. Então, Pai, que neste momento, a unção do Teu Espírito Santo, ela venha sobre nós. E que nós possamos, Pai, viver o Teu sobrenatural. Enche-nos do Teu Espírito Santo, Pai, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aplauda o Senhor, glória a Deus, glórias ao nome do Senhor, glória a Deus, glória a Deus. Vou pedir para os diáconos já virem aqui à frente e pegar as bandejas, mas ainda em pé eu queria que você pensasse, né? Você já imaginou? Você está num lugar que você tem medo de se identificar como cristão, como quem serve ao Senhor. E nós temos uma liberdade muito grande, e nós devemos valorizar, nós devemos lutar, nós devemos verdadeiramente reconhecer essa bênção. Nós temos toda a liberdade para glorificar ao Senhor. Amém. E você tem toda a liberdade para manter a comunhão com o seu irmão. Então, enquanto eles tomam a ceia e pegam os bandejos da ceia, eu vou pedir para você sair do seu lugar e você abraçar aí 27 pessoas diferentes aí, sai do seu lugar. Só que assim, não fica daí do lado não, vai lá para o outro lado, vai lá para trás, o lado de trás vem aqui para frente, o da esquerda vai lá para outra. Podem pegar já as bandejas, segura já as bandejas, que aí depois a gente já ora. Amém. E aí nós vamos apresentar ao Senhor. Cumprimenta aí, é uma oportunidade, abençoa esse irmão, abençoa essa pessoa que você não conhece, essa pessoa que você conhece. Pega agora e apresenta ao Senhor, abençoa a vida dela, olha que benção, que oportunidade linda, vai lá, procura alguém que você não abraçou ainda, procura alguém que você não tinha visto ainda. Senhor, abençoa esta vida. Pega aquela pessoa que está lá quietinha, que não quer ser abraçada, e abraça ela. Olha lá, está lá, não quer sair do lugar, vai lá, e abraça ela. Que bênção gloriosa. Louvado seja o nome do Senhor. Abraça aí. Abraça, abençoa. Tenho certeza que você ficou feliz, que essa pessoa que você abraçou ficou feliz. Glória a Deus. Comunhão é algo maravilhoso, abençoador, rico, não é? Mesmo que você seja tímido, você gosta de um abraço, né? 1 Coríntios 11, 23 diz: pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Amém. Estende a sua mão para cá, vamos consagrar. Pai, queremos te agradecer. Queremos te agradecer, Senhor, por aquilo que o Senhor fez em nossa vida, por Cristo Jesus. Queremos te agradecer porque estamos aqui, porque na tua graça, Senhor, estamos aqui, porque na tua graça, Senhor, participamos desta mesa, participamos deste pão e participamos desse cálice, Senhor. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado pelo sangue do teu Filho Jesus. Obrigado pela nossa aliança em Cristo Jesus. Abençoa agora tudo, consagramos esses elementos a ti, Senhor. Obrigado, recebe a nossa vida, recebe para a glória do teu nome. Amém, amém. Vamos louvando ao Senhor enquanto eles distribuem o pão e o cálice.
O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou o respirar. Em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá teu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre. Exaltado és, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia. A terra estremeceu, a terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre. Exaltado és, pra sempre. Pra todos sempre, pra todos sempre, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado. Ele é adorado, pra sempre ele vive, ressuscitou. Nós cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro, ele venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos. Se você crê que ele venceu e ele está aqui, cante forte. Nós cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro, mais uma vez diga, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu, pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és.
Levante as vozes bem forte, dizendo: para sempre exaltado és, para sempre adorar. Ele vive, ressuscitou. Diga mais uma vez, para todos sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorar. Ele vive, para sempre ele vive, ressuscitou. Nada vencerá seu grande amor. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria ainda fazer uma oração com você. Eu queria que você baixasse sua cabeça, fechasse seus olhos, falasse com o Senhor. A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, depois coma deste pão e beba desse cálice. Deixe o Senhor sondar o seu coração, sondar a sua mente. Que Ele traga arrependimento, que Ele traga metanoia, que Ele traga mudança de mente para você. A obra do Senhor não é instantânea, não é tudo de uma vez. Ele continua operando sobre você cada dia um pouco, cada vez um pouco mais. Deixa Ele trabalhar, deixa Ele mudar. Senhor, colocamos nosso coração, nosso espírito diante do Senhor. Deixa-nos ser uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Faz-nos, Senhor, um povo quebrantado, faz-nos, Senhor, um povo transformado. Faz essa mudança em nossa vida, Pai. Nós te pedimos, no nome poderoso de Jesus. Sonda-nos, ó Deus, e conhece o nosso coração. Prova-nos e conhece os nossos pensamentos. Vê se há, ó Deus, em nós algum caminho errado, algum caminho escuro, algum caminho certo, e guia-nos pelo caminho eterno, Senhor. Faz esta obra em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Segure o pão agora. Jesus disse: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele disse: eu sou o pão que desceu dos céus, e aquele que de mim se alimentar, por mim viverá. Pode participar do pão, em nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Nada vencerá seu grande amor. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória ao teu santo nome, Senhor. Segure o cálice agora. Jesus disse: esse é o cálice no meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado a favor de muitos, para o perdão dos pecados. Pode participar do cálice agora. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Aleluia. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu
e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive. Porque Ele vive, vozes. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive. Está nas mãos, está nas mãos do meu Jesus que vive. Diga mais uma vez, está nas mãos, está nas mãos do meu Jesus que vive está. Ele está vivo. Aleluia, aleluia. Olha, não saia da igreja correndo quando o culto terminar, cumprimenta os irmãos, conversa. Lembra que tem uma cantina muito especial. Tem tapioca disso, tapioca daquilo, tapioca de não sei quantas tapioca tem, mas tem muitas opções. Então, você não vai trabalhar amanhã, fique, conversa com os irmãos, amém? A graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco desde agora e para sempre. Amém. Vão na paz do Senhor. Muito obrigado, pastor Cláudio, foi uma bênção. Aqui a igreja é a sua casa também. Deus abençoe, vai na paz do Senhor. Cumprimenta os irmãos, passa na cantina. Amém. Alegria do Senhor é a nossa força. Bênção do Senhor sobre você, sobre a sua família. As orações estão subindo, Deus está te abençoando e vai abençoar você e a sua família. Vão na paz do Senhor. Deus abençoe o pessoal, se estivermos ainda na internet. Deus abençoe o pessoal que está em casa. Amanhã temos culto também, amanhã também servimos ceia.